boa noite. Aqui estamos com o toque do dia desta semana. Temos convidado especial, temos crianças, adultos aqui no toque do dia. A casa do tio Marquinho está bem animada, que eu vou apresentar primeiramente no toque do dia. Eu quero convidar a Vitória. Vitória, por favor, chega aqui. Eu vou apresentar a Vitória, é a filhinha da Jéssica e do Lucas. Dá tchau aí, Vitória. Dá oi, tudo bom? Eu quero também que a Aurora venha aqui também. A Aurora, tem Vitória, tem Aurora. Olha, a Vitória é muito animada. Ela dá tchau para o tio Delcio, tia Roseli, Lucas. Aqui está a Aurora no toque do dia, visitando desde Campo Grande para Corumbá. Um abraço a todo mundo. Então hoje a casa está animada, a Evelise, Maurício está aqui também no toque do dia. E estamos esperando também a Patrícia, o Juninho, a Júlia, para participar do toque do dia. Hoje a nossa convidada é a Jéssica, a mãe de Vitória e de Aurora. E Jéssica é ali de Campo Grande, da Neotestamentária, ativa ali com Lucas, no ministério, com jovens, adultos, estão sempre trabalhando ali com os irmãos. E hoje Jéssica tem uma palavra que Deus colocou no seu coração, e ela vai trazer aqui para nós esta noite. Então convidamos a Jéssica a chegar até aqui e dar o seu recado aqui no toque do dia. Por favor, Jéssica, chega até aqui. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês que estão nos acompanhando, que ainda vão entrar na live. E é sempre um prazer muito grande poder falar da palavra do nosso Deus, né? E hoje eu gostaria de trazer como tema calma existencial. Essa expressão calma existencial, eu vi num livro, um dos últimos livros que eu li, e me chamou bastante atenção, porque é o oposto de crise existencial, que é algo que todo ser humano, em algum momento da vida, vai enfrentar ou já enfrentou. Todo mundo já teve uma crise de existência, como se fosse assim uma angústia, uma culpa, uma ansiedade, a falta de alguma coisa, uma falta de expectativa com relação ao futuro, com relação às coisas que você tem ou onde você está plantado, né? A busca por um sentido para a própria existência. Todo mundo já enfrentou isso em algum momento ou, né, enfrenta isso continuamente na vida. E essa crise existencial, ela vem combinada com um sentimento de vazio, porque é como se fosse assim, como se a gente sentisse a falta de algo que a gente busca suprir através de coisas. E aí as pessoas, elas podem se jogar em bens materiais, o celular do ano, o carro do ano, sapato, né? No caso das mulheres, que as mulheres nunca se saciam, sempre querem um sapato diferente. No caso de todas as pessoas, homens e mulheres, as redes sociais, por exemplo, as pessoas, elas têm buscado saciar essa falta que há dentro de si, se afundando cada vez mais em redes sociais ou em vícios, coisas que são extremamente nocivas para o ser humano. Vícios como pornografia, como bebida e por aí vai. E nada disso é incrível como não sacia. Na verdade, produz um prazer momentâneo, um prazer passageiro, que no final disso a gente só se depara com mais vazio, com mais angústia e mais frustração. Mas por que será que o ser humano tem essa falta, tem esse vazio? Nós vamos hoje, nesta noite, refletir a respeito disso. E eu gostaria de falar sobre o pecado. O pecado, né, que é aquilo que a gente fala, que a gente diz, que a gente pensa, que a gente sente, que é um sentimento assim, que é o oposto daquilo que é bom. E é um sentimento que não agrada a Deus, porque é o contrário do que Deus tem para nós. É aquilo que vai contra a bondade, ao caráter de Deus, que é perfeito.
né? E puro. O pecado é mau. E todo ser humano nasce com o pecado dentro de si. Todos nós já nascemos. Mesmo uma criança que, né, nos seus 2, nos seus 3 anos, a gente já observa sinais de pecado. Quando a gente, por exemplo, fala com ela e ela reluta, e ela responde mal, ela grita, ela faz birra. Isso é o pecado dentro de si, é o pecado dentro da criança. E o pecado, ele habita em todas as pessoas. Não existe uma pessoa que seja perfeita. Todos nós nascemos com esse DNA do pecado. E em Romanos, capítulos 3, 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, o pecado nos separa. Ele provoca um abismo entre nós, seres humanos, e o Criador nosso, que é o Deus, né? O Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou a mim e que criou você. E por causa desse abismo, a comunhão que o homem tinha lá no Jardim do Éden, né, com Deus, ela foi interrompida. Foi posta ali, através do pecado, uma barreira intransponível entre nós e o homem, entre nós e Deus. Então, nada do que a gente faça por conta própria nos justifica, nada nos limpa, nada nos redime e nos faz ter acesso a Deus, a pessoa de Deus. E aí é que entra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da calma existencial que todo homem busca. E é a fonte da calma existencial e o escape da crise existencial que todo homem ele quer tirar e sair disso, né? E em João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, não há ninguém mais que pode nos livrar dessa angústia, de nos livrar da culpa, de nos livrar do pecado, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o plano de redenção traçado pelo próprio Deus. Deus, né, ali no céu, ele olhando para nós, incapazes, seres humanos pecadores, ele nos viu impossível, né? Assim, nós estávamos impossibilitados de acessar o seu trono de graça. Então ele envia Jesus, o Filho de Deus, para que morresse, para que pagasse pelo nosso pecado, para que tomasse sobre si a culpa de todos nós. E assim aconteceu. Por isso Jesus, somente ele é o caminho, somente ele é a verdade, somente ele é a vida. Nós costumamos ouvir por aí que não existe uma verdade absoluta. Isso é engano de Satanás, é mentira. Porque existe sim uma verdade que é absoluta e a verdade é Jesus Cristo. A verdade é o seu evangelho. Nós não falamos de religião aqui. Nós estamos falando sobre uma pessoa, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E só Ele pode nos livrar de toda a culpa e nos lavar com o seu sangue precioso. E Jesus Cristo, somente Ele pode produzir para nós uma redenção interior e uma redenção também eterna. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a redenção interior. O que seria isso, essa redenção interior? É a salvação. A salvação do quê? Das nossas próprias culpas, dos nossos próprios pecados. Às vezes a gente se culpa por coisas que nós cometemos no nosso passado. Puxa vida, Deus não vai me perdoar disso que eu fiz. Só que a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. E Ele nos purifica. E Ele nos aceita, ainda que nós sejamos assim, imperfeitos. E em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é o caminho? Nós já sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia fala? O que ela nos instrui a fazer? A confissão. A confissão para quem? Nós precisamos confessar o quê? Confessar as nossas culpas, assumi-las,
né, diante das pessoas, sim, ter a humildade de assumi-las para as pessoas e assumi-la diante de Deus através de Jesus Cristo. E nós não precisamos mais temer pelos nossos pecados, mas sim admiti-los, nos humilharmos diante da presença de Deus e falar assim: Deus me perdoa, Jesus me lava com o seu sangue precioso e eu quero ser purificada, eu quero ser aceita através do sangue precioso de Jesus. E Jesus, ele nos aceita de bom grado. Cristo Jesus, através da sua obra na cruz, ele pode nos libertar dos nossos medos, das nossas angústias, ele pode banir de uma vez por todas esse vazio que você tem na sua alma. E você não precisa mais viver angustiado, com medo, constantemente insatisfeito. Você precisa tomar posse dessa redenção através da pessoa de Jesus Cristo e gozar dessa libertação interior. De repente você pensa assim: ah, mas eu já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu vou à igreja sempre, mas talvez você ainda não tenha um relacionamento contínuo com a pessoa de Jesus. Você não tem a prática de oração, né, de se achegar aos pés dele todos os dias, em todos os momentos, e buscar meditar na sua palavra, buscar no que ele tem para você através da Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente precisa se alimentar constantemente da sua palavra. Só a palavra de Deus, ela pode saciar esse vazio, preencher esse buraco que há dentro de nós, seres humanos. E eu gostaria de falar também sobre a redenção eterna. O que é isso, essa redenção eterna? Diz em João, no capítulo 5, versículo 24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Perceba, você que tem esse vazio dentro de si e não se entregou a Cristo Jesus, você está morto espiritualmente. Eu, antes de aceitar a Cristo Jesus como Salvador, eu estava morta espiritualmente. E o que a palavra nos instrui a fazer? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Nós precisamos confessar as nossas culpas e precisamos tomar uma atitude de fé diante de Deus, diante do Pai Todo-Poderoso. E assim nós nos tornamos filhos amados. É isso que Deus quer de nós. Nós, a partir do momento em que nós assumimos as nossas culpas, nos entregamos a Cristo, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. E só Jesus Cristo, ele pode te proporcionar redenção interior e redenção eterna. Ou seja, você sai, né, desse estado de miséria, de condenação, de vazio, de crise existencial e ganha um pai amoroso, um pai que se importa com você, que quer cultivar um relacionamento bem próximo, um relacionamento profundo com você. E além do mais, você não precisa mais temer o dia de amanhã, temer a morte, porque você tem assegurada para todo sempre uma vida eterna ao lado de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, que se torna o nosso Pai. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, nós, através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus Todo-Poderoso. Nós passamos a ter a comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden. Nós passamos a gozar dessa comunhão plena. E todos nós temos acesso a isso. Mas às vezes a gente não quer simplesmente ir até essa fonte. E essa fonte é Jesus. Essa fonte não são objetos, não são bens materiais, não tá na internet, não tá em outras pessoas. Às vezes a gente pensa assim: vou preencher meu vazio, vou procurar um noivo e aí sim eu vou estar feliz. Só que não, aí a gente vai, casa, tem filho e a gente percebe que essas coisas, mesmo pessoas, elas não nos preenchem. Só quem preenche o vazio da alma é a pessoa de Jesus e um relacionamento profundo com Ele. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. É uma paz que não se explica, é uma paz diferente, é uma paz eterna.
é uma paz que só Jesus Cristo é capaz de produzir em nós. E em João, no capítulo 14, versículo 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E eu gostaria de encerrar com Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, de repente, você pensa assim: ah, mas eu não sou escravo, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho vontade, eu tenho dinheiro no banco. Se eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu vou lá e compro, sacio minha vontade. Só que veja, nada disso vai saciar você plenamente. Tudo isso é temporário, tudo isso só faz eternizar o vazio dentro de você. No final das contas, a gente sempre está vazio, a gente sempre volta murcho, né, no nosso travesseiro. Só Jesus ele produz essa paz. E em Cristo Jesus, através da sua obra na cruz, nós podemos gozar dessa paz existencial, né? Que é real, que é segura, dessa calma existencial. Somente Jesus. Não são coisas, como eu disse, não são pessoas, é só a pessoa de Jesus. E se há alguém nessa live que ainda não se entregou de corpo e alma, o seu coração, a uma pessoa, não a uma religião, você tem a oportunidade de receber a Cristo Jesus. Ele está esperando você de braços abertos. Deus, ele te ama. Deus, ele quer você pertinho dele. Ele quer cultivar um relacionamento de pai com você. Um relacionamento de intimidade profunda contigo. Então, não basta você simplesmente aceitar, mas que você possa realmente desfrutar dessa comunhão que foi perdida lá no Éden. E você pode hoje, nesta noite, dizer assim: eu quero receber a Cristo Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que sou miserável e pecador. E eu te peço perdão por todos os meus pecados. E entrego a ti, Senhor, Papai do céu, a minha vida. A partir de agora, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor Jesus. Então, que você possa gozar dessa calma existencial que só o nosso Jesus Cristo é capaz de te proporcionar. Que Deus abençoe essa palavra. Amém. Esta é a nossa irmã Jéssica, né? Firme na palavra. Queremos agradecer por Jéssica dar esse prazer de ouvir essa palavra tão importante em nossos dias, né? Dentro do tempo, do espaço, né? Chegando até você, no seu coração, onde realmente podemos ter um relacionamento real com Jesus Cristo, né? Não é obrigações, não é cumprir coisas com a igreja, com a religião, mas é ter esse relacionamento pessoal, né? Eu e Deus, esse devocional, né? Essa obra particular entre eu e Deus, né? Só Jesus Cristo pode abrir essa porta e nos levar a este tipo de relacionamento que outros não podem dar, a não ser essa obra da conversão, desse relacionamento com Cristo. Queremos agradecer a Jéssica, né, por chegar aqui no Toque do Dia e deixar registrado esta palavra. Queremos agradecer e que Deus esteja abençoando o seu ministério, tudo que tem colocado no seu coração, e que seja sempre de bênção. E assim queremos agradecer a atenção de todos, e na próxima quinta-feira estaremos aqui, né, com a palavra que Deus vai trazer uma pessoa para continuar dando essas boas novas de salvação, que é a palavra de Deus, tá bom? Agradecemos a atenção de todos, Deus abençoe a todos.